Olá, amigos e amigas do Frontcast. Eu sou o professor Edgares Minhoto, filósofo e analista geopolítico. Sejam bem-vindos ao nosso Café Geopolítico e hoje vamos falar sobre a participação de soldados norte-coreanos nas batalhas em Kursk, território russo que tinha sido invadido pelos ucranianos no decorrer desta guerra entre Rússia e Ucrânia. A gente já ouvia falar há algum tempo da possibilidade de soldados norte-coreanos estarem lutando ao lado dos russos. O próprio serviço secreto ali da Coreia do Sul já afirmava que esta era uma realidade. Chegou-se a apresentar em alguns momentos soldados supostamente norte-coreanos capturados pelos ucranianos, mas tudo leva a crer que eram, na verdade, soldados de etnias orientais que fazem parte da Rússia. Lembrando que a Rússia é um país imenso que começa ali na Europa Oriental, mas ela vai até a fronteira com o Japão. Então, há etnias orientais que fazem parte da Rússia, já que a Rússia é um país que tem fronteiras ali com a Mongólia, com a China, com a Coreia do Norte, e que tem então grupos étnicos de feições orientais que habitam dentro da Rússia. Então nenhuma não havia então, né, nenhuma confirmação da existência desses soldados norte-coreanos. Até que agora, no dia 26/4, Moscou, então, na sua declaração de que foi expulso definitivamente as tropas ucranianas do território de Kursk, agradeceu a participação de soldados norte-coreanos na libertação de Kursk frente aos ucranianos. Com isso, confirmando então a existência de soldados norte-coreanos lutando ao lado dos russos. Bom, por que os norte-coreanos estão lutando então ali ao lado dos russos? Isso porque a Coreia do Norte e a Rússia assinaram um tratado de associação estratégica integral em junho de 2024. Por esse tratado, os dois países cooperam em diversas áreas, tanto econômica quanto militar. E o artigo 4º deste tratado, ele traz então a questão da defesa militar mútua em caso de invasão de um dos países. Por exemplo, agora se a Coreia do Sul resolvesse atacar a Coreia do Norte, a Coreia do Norte poderia pedir ajuda russa. E foi o que os russos fizeram em relação à Coreia do Norte, que enviou, de acordo com alguns, no mínimo 5 até 12 mil soldados para lutar em Kursk, dependendo das fontes. Lógico que nós só vamos ter certeza do número realmente de norte-coreanos que estavam ali quando essa guerra acabar e tivermos acesso então a essas informações. Mas pelo que sabemos, esses soldados são um mínimo de 5 mil e podem chegar até a 12 mil. Soldados lutaram ali então ao lado dos russos em Kursk, ajudando a expulsar os ucranianos definitivamente do território russo neste dia 26/4, de acordo com as declarações do próprio Ministério da Defesa russa, em que os russos então retomaram definitivamente o território de Kursk. Ainda que os ucranianos negam e dizem que ainda existem tropas deles lutando lá dentro. Mas mesmo se existirem, são minoria. Bom, poderíamos até então salientar aí o fato de que os russos estão recebendo ajuda da Coreia do Norte, mas nós sabemos que dezenas de países também ajudam a Ucrânia, principalmente a OTAN como um todo, tanto no fortalecimento de armas quanto de outros recursos e também de orientação, né, militar, consultores militares que estão ali, apesar de não ter tropas engajadas contra os russos, até porque isso levaria a uma guerra a nível mundial. Os russos também compram armas do Irã, principalmente drones, já que o Irã disputa com os Estados Unidos o primeiro lugar entre países que fabricam os melhores drones do mundo. E a própria Coreia do Sul, né, vizinha lá da Coreia do Norte,
atualmente é responsável pelo fornecimento de cerca de 10% dos armamentos utilizados na Ucrânia, já que a Coreia do Sul também tem investido numa indústria militar de ponta, querendo então pegar uma fatia desse mercado para ela. Então, a Rússia não é a única que tem outra nação ali envolvida e ajudando ela no caso da guerra contra a Ucrânia. Mas dessa vez nós tivemos esta confirmação. Mas temos que lembrar que a Ucrânia também tem muita gente de outras nações ali lutando ao lado dos ucranianos, além do apoio que sempre foi dado pela OTAN à Ucrânia. E só agora, né, com a nova administração do presidente Trump nos Estados Unidos, é que os Estados Unidos têm deixado de lado o seu apoio integral ao regime ucraniano, até por uma questão estratégica, já que tantas sanções econômicas impostas à Rússia quanto ao seu afastamento da Europa tem forçado a Rússia a se aproximar justamente dos países do Oriente, como o Irã, como a própria Coreia do Norte, mas também, e o mais preocupante para os Estados Unidos, uma aproximação muito grande com a China. E justamente a pressão que os Estados Unidos faz hoje com tarifas contra a China, ao mesmo tempo que busca negociar uma saída da guerra da Ucrânia, no qual a Rússia não seja humilhada e não perca, né, um grande número de território, possa ficar ali com os territórios já ocupados da Ucrânia, é uma tentativa justamente do governo Trump de forçar, então, um distanciamento entre a China e a Rússia, já que ele vê na China o principal inimigo dos Estados Unidos atualmente, e que essa aproximação da Rússia com os chineses muito mais fortalece os chineses do que propriamente, né, diminui o poder russo. Ou seja, a guerra da Ucrânia serviu para aproximar a Rússia, que até então estava tendo uma aliança muito grande com os europeus, e agora se aproxima muito mais da China. Isso é muito preocupante para os Estados Unidos. Bom, mas vamos lá, vamos voltar à questão dos soldados norte-coreanos. No dia 26 de abril de 2025, então a Rússia revelou a existência de soldados norte-coreanos lutando ao seu lado. Agora, no dia 28/4, os russos, eles também colocaram no site do Kremlin uma declaração informando justamente sobre a participação dos soldados norte-coreanos. Eu vou ler, então, né, essa declaração que os russos colocaram no site do Kremlin. Eu estou aqui, né, com o site do Kremlin aberto, então eu vou ler para vocês o que foi que o governo russo, através do site oficial aqui do Kremlin, né, kremlin.ru, falou sobre o assunto nessa declaração que foi postada então no dia 28/4. No mesmo dia que nós estamos gravando esse áudio, que vocês vão escutar aí na manhã do dia 29/4. Então vamos lá, abre aspas. Em 26 de abril de 2025, as Forças Armadas da Federação Russa, durante operações militares, concluíram a derrota de um grupo de militantes ucranianos que havia invadido a região de Kursk. Isso põe fim à provocação criminosa das autoridades ucranianas que tentaram tomar parte do território da Federação Russa. Unidades do Exército Popular Coreano participaram ativamente da derrota das formações neonazistas do regime de Kiev, que invadiram nosso território. Em total conformidade com o direito internacional, de acordo com a letra e o espírito do Tratado de Parceria Estratégica Abrangente entre a Federação Russa e a República Popular Democrática da Coreia, de 19 de junho de 2024, em particular, de acordo com o artigo 4 do tratado, que prevê assistência militar imediata em caso de ataque armado a uma das partes contratantes.
Os amigos coreanos agiram por um senso de solidariedade, justiça e camaradagem genuína. Agradecemos muito isso e somos sinceramente gratos pessoalmente ao presidente de Assuntos de Estados, camarada Kim Jong-un, a toda a liderança e ao povo da República Democrática da Coreia. República Popular Democrática da Coreia. Prestamos homenagem ao heroísmo, ao alto nível de treinamento especial e à dedicação dos soldados coreanos que, ombro a ombro com os soldados russos, defenderam nossa pátria como se fosse sua. Eles cumpriram seu dever com honra e bravura, cobrindo-se de glória imperecível. O povo russo nunca esquecerá o feito dos soldados das Forças Especiais Coreanas. Sempre honraremos os heróis coreanos que deram suas vidas pela Rússia, pela nossa liberdade comum e igualdade de condições com seus irmãos de armas russos. Estamos confiantes de que as relações de amizade, boa vizinhança e cooperação entre nossos países, forjados no campo de batalha, continuarão a se desenvolver com sucesso e dinamismo em todas as direções. Fecha aspas. Então essa foi a declaração, né, postada no dia 28/4 no site do Grêmio, que eu acabei de ler aqui para vocês. Então, por essa declaração, né, fica mais patente ainda a assessoria que os norte-coreanos deram aos russos. E por que os norte-coreanos então deram essa assessoria? Olha, nós podemos levantar várias hipóteses. Primeiro, lógico, por causa do tratado. Mas quando eles assinaram esse tratado, vocês sabiam que a Rússia estava em guerra. Mas a própria Coreia do Norte, ela sofre grande pressão vindo dos Estados Unidos e da Coreia do Sul. E está todo o tempo ali com risco de ser também invadida. Então, ter um tratado com a Rússia, inclusive ter enviado esses soldados para lutar ao lado dos russos, faz com que essa aliança com os russos fique muito mais fortalecida e que realmente, se uma vez eles se verem, né, em dificuldades, né, vítimas de uma invasão, poderão então contar com a ajuda russa. E também é uma forma da Coreia do Norte, ao enviar soldados ali para lutarem contra as tropas ucranianas que invadiram Kursk, eles estarem, né, colocando as suas tropas em combate, já que a Guerra da Coreia terminou em 53 e desde então as tropas norte-coreanas não estiveram assim, em combate, né, contra uma outra força armada de igual para igual. E nesse momento eles realmente tiveram essa experiência. Nós sabemos que experiências militares sempre são muito importantes para qualquer força militar. E essa ajuda que eles deram então aos russos possibilitaram também essa maior experiência dos norte-coreanos em campos de batalha numa guerra moderna, já que sim, a Guerra da Coreia foi uma guerra moderna, foi uma guerra muito intensa, onde chegou a ser cogitado até o uso de armas nucleares, mas ela terminou em 53, então já faz muito tempo. Então agora os norte-coreanos tiveram a oportunidade de ter seus soldados lutando novamente. E isso é sempre importante para qualquer força militar. E os russos tiveram esta ajuda dos norte-coreanos contra os ucranianos. Bom, gente, tudo indica que essa guerra vai se alastrar ainda por um bom tempo, apesar das tentativas de paz ali propostas pelo Trump. Ela ainda vai se arrastar por um tempo. E nós só esperamos que não chegue a uma guerra de maior intensidade, uma guerra direta com os Estados Unidos ou com outro membro da OTAN, podendo aí se tornar uma guerra até mundial. Mas ficamos por aqui no nosso Café Geopolítico. A gente se vê amanhã, quando nós vamos então falar sobre Índia e Paquistão, uma crise que está sendo gestada ali na Ásia e que pode ter consequências graves, já que estamos falando de dois países que possuem capacidades nucleares. Mas até amanhã aqui no nosso Café Geopolítico. Sou o professor Edgar Manioto e a gente volta amanhã. Até!